Porque a empresa nada mais é do que um grupo de pessoas, né? Então, eu ensino isso porque para você mudar a cultura da companhia, você precisa fazer isso em escala. É muita gente para transformar. E aí, na hora que elas começam a entender isso, se torna muito mais fácil, porque elas entendem, meu Deus, nunca tinha entendido que era dessa forma, por isso que dá muito errado. Não é que dá errado, é que quando você introduz o novo, tanto na sua vida quanto numa empresa, você vive o caos. O caos é o que introduz o novo, porque você não está acostumado com aquilo. Você está trazendo uma novidade, o imprevisível vai surgir na sua vida. Então você precisa acomodar aquela situação que ela é desconfortável no começo. Mas na hora que você começa a entender que aquilo pode ser melhor, que é só você mudar o jeito de fazer, que você vai ter resultados diferentes, aí você fica animado, porque você fala, legal, eu vou conseguir entrar um pouco na ordem, minha empresa vai prosperar e todo mundo vai colaborar de forma melhor, sabe? Entender o funcionamento da mentalidade da empresa. Isso é Total. bem parecido com o ser humano mesmo, Demais, né? é muito parecido. É. Agora, você falou que é um conjunto de pessoas lá. E mesmo na sua própria história, você diz, caramba, antes de eu ter entrado num curso de autoconhecimento, eu tinha muitas travas e eu nem sabia. Essas travas estão aí, né? Você entra nas empresas com um monte de gente que não se conhece. Como que é isso pra você? Você leva autoconhecimento pra eles? Então, eu comecei a praticar isso. Porque eu comecei a perceber que as pessoas não se conheciam e eu comecei a entender o que estava por detrás das palavras. Então, quando você passa uma tarefa para a pessoa e ela reage àquela tarefa, eu comecei a entender o que estava por detrás daquela reação. E eu comecei a fazer perguntas que destravavam as pessoas. Eu comecei a entender que o líder ele precisa ser um farol que ilumina o caminho das pessoas. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço para quem trabalha comigo é qual que é o seu sonho? E eu fiquei um pouco chocado a perceber que a maior parte das pessoas não tem um sonho. Elas vivem a vida simplesmente seguindo como a vida se dá, deixa a vida me levar. E aí você tem que provocar as pessoas, porque você tem que falar, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Por que você não para e reflete um pouco sobre isso? E aí você começa a fazer provocações que faz com que a pessoa reflita sobre coisas que ela nunca refletiu. Então eu comecei a perceber que entender a mente das pessoas e os buracos que a gente se enfia, nos trava, nos impede de progredir, nos impede de chegar onde a gente quer chegar. E depois que eu entendi isso, eu comecei ainda a reforçar mais com os cursos que eu fazia. Então eu estudei hipnoterapia, eu fiz vários cursos de autoconhecimento, e aí eu começava a aplicar e eu percebia que dava resultado. Aplicava em mim, mudava a minha vida e começava a contar desse processo das pessoas, né? Então esse processo todo transformacional, depois eu comecei a aplicar nas outras empresas, porque eu sempre fui empreendedor, sempre construí minhas empresas, só que nesses últimos 2 anos eu tive um trabalho muito intenso de palestra, de treinamento e de conversa em podcast, etc. Então agora as pessoas me chamam para mentorá-las. Elas querem entender um pouco como é que eu me torno um líder melhor para fazer essa transformação. Porque eu digo para as pessoas, mas elas não seguem. Então a pessoa fala assim, eu não sei o que eu faço. Ela chega num momento que ela fala assim, eu demito a pessoa, eu contrato outra. E acontece a mesma coisa. Então o problema não é a pessoa que eu tô contratando, o problema sou eu. Você precisa fazer essa transformação, né? Sim. Eu trabalhei no mercado corporativo também, fui líder de muitas mulheres, tá? E eu tive uma percepção que me assustou. Porque a minha formação é de psicologia e, como toda sonhadora, a gente aposta que todo mundo está preparado para as mudanças, para melhor, tá? Então, se a pessoa vai entrar no meu consultório, é porque ela quer mudar, eu sei as estratégias, portanto vai dar certo. Só que não.